A ilusão do tema 416 do STJ. Pessoal, o tema 416 do STJ, ele é um precedente qualificado, é um julgamento em sede de repetitivo, então ele tem força vinculante aos julgadores, tanto o juizado especial quanto o rito comum, deve seguir essa tese. E qual é a tese? Olha só. Exige-se para a concessão do auxílio-acidente a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. Essa parte final aqui, o nível do dano e consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, ao qual será devido ainda que a lesão mínima. O que eu escuto? O que eu escuto de muitos colegas advogados? Só a parte final do tema. Qual a parte final aqui? Do meio para o fim. O nível do dano e a consequência de grau, e em consequência, o grau de maior esforço não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que a lesão mínima. Do meio para o fim, ele ainda está mais ou menos certo, né? Agora, quando lê só a parte final, a finaleira aqui, ó, o qual será devido ainda que mínima a lesão. Lesão mínima. E aí a gente vê postagens falando assim, a lesão mínima garante direito ao auxílio acidente. Isso é o que eu chamo da ilusão do tema 416 do STJ. E eu quero, proposital essa provocação de falar da ilusão, porque é aquele efeito de imaginação, entra no lúdico da pessoa, que ela vai receber do advogado, que ele vai ganhar o processo apenas com a lesão mínima, certo? Apenas com a lesão mínima. E a lesão mínima, pessoal, não é suficiente para garantir o auxílio acidente, mas não é mesmo, tá? Se você já tem um tempo na advocacia, se você já entrou com alguns processos, você já deve ter se deparado com uma sentença improcedente de uma pessoa que tinha uma lesão mínima. Então, eu vou deixar o tema aqui, anotadinho aqui. Né? E aí você certamente deve ter ficado frustrado. Aí você pode ter colocado a culpa no perito, porque o perito não reconheceu a redução da capacidade de trabalho. Isso acontece, tá, pessoal? Isso acontece. Às vezes o perito não tem uma clareza do que realmente é redução da capacidade de trabalho. Isso acontece, não estou querendo dizer que isso não acontece, mas se você fizer um julgamento próprio da sua atuação como advogado, talvez a resposta que você vai encontrar é de que você, advogado, advogada, não fez uma análise criteriosa sobre a existência ou não da redução da capacidade do trabalho. Você caiu no conto, na ilusão do tema 416, entrou com a ação porque aquele teu cliente tinha uma sequela de acidente, ok? O que realmente diz o tema 416? Está aqui, pessoal, ó. A existência de lesão decorrente de acidente de trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. Tá? É isso aqui. Essa é a tese, entendeu? Ou essa é a base, é uma premissa do auxílio-acidente que vocês jamais podem se esquecer. Implique redução da capacidade para o labor que é habitualmente exercido. Ok? O que acontece? O que acontece? Muitos advogados acham que toda pessoa com platina no osso lá, porque teve uma fratura, ou uma fratura, às vezes sem platina, vai gerar o direito ao auxílio-acidente. Isso não é verdade. Agora, eventualmente, em um grau bem menor, você também encontra esse tipo de ilusão entre os julgadores. Ok? Olha só o que eu estou dizendo. Eventualmente, isso é mais raro acontecer, mas você pode encontrar esta mesma ilusão em julgadores. Poxa, Gustavo, como assim? Eu já vi algumas decisões que, inclusive, foram reformadas porque elas reconheceram aquilo ali. Só que depois houve a reforma. Mas se não houvesse recurso por parte da INSS, aquela decisão iria ficar.
E aquele advogado que entrou na ilusão no tema 416 e teve uma sentença procedente, ele ia reforçar, ele ia afirmar ainda mais essa crença. Tá me entendendo? Então, nós, advogados, que estamos procurando fazer um trabalho sério, um trabalho de excelência, uma advocacia real, a gente tem que fazer o julgamento. E eu já vou conversar com vocês como é que faz esse tipo de julgamento. Não para ter uma certeza daquilo que vai ser julgado na ação, mas apenas para você ter uma convicção se você vai insistir ou não, se você vai, digamos, entrar com o caso ou não, ou se entrar, sobre qual perspectiva você vai entrar. Esse caso tem que estar certo, ou esse é um caso arriscado, tá me entendendo? Nós já vamos conversar sobre isso. Uma atividade que eu recomendo a todos é a leitura do voto do relator do tema 416, ok? Ele é muito curto, certo? Aqui na tela vocês podem acompanhar. Olha só, do exame desse dispositivo pode-se aferir que para a concessão do auxílio acidente são exigidos 3 pressupostos, a saber, existência de lesão, redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, nexo causal entre o acidente e o trabalho desenvolvido e segurado. Esse aqui não é bem isso, porque não é acidente de trabalho, mas tudo bem. Ok? Olha só, presta atenção. O tribunal de origem, então aqui a segunda instância, porém, embora reconhecendo a lesão e o nexo causal, entendeu o indevido benefício sob o argumento que a incapacidade na espécie é mínima. Pessoal, a gente fala muito de redução mínima da capacidade do trabalho, ok? A gente fala muito disso. Só que se esquece que essa redução, mesmo que mínima, ela precisa ser confirmada. Ela precisa ser confirmada, tá? Ela precisa ser confirmada para você, então, ter a aplicação do tema 416. Essa parte aqui, ó, do tema 416, pessoal, olha só. Repare no regime anterior do benefício, era devido em todos os casos, variando apenas em razão da gravidade do dano. O valor da indenização, o qual poderia corresponder a 30%, 40%, 60%, depender da intensidade da lesão, se mínima, média ou máxima. O que acontece? O auxílio acidente, na redação original da Lei 8.213, ela previa essa variação no valor do auxílio acidente em razão do grau da sequela. Veio 95 e deixou tudo igual, 50% da média do salário de contribuição, né? Deixou 50%. E aí vem a questão, ó, mesmo que a redução da capacidade de trabalho seja pouca, vai ter direito. Por quê? Porque antigamente tinha essa variação de valor, mas mesmo assim concedia o benefício. Antigamente, lesão mínima, tanto é que tinha uma variação de valor, garantia também o auxílio acidente. Vem todo esse raciocínio e constrói a tese. Beleza? Então essa é a ilusão mais comum entre os advogados, de achar que não precisa provar a redução da capacidade do trabalho. Isso é uma ilusão, tá, pessoal? E aí vamos, beleza, Gustavo, eu entendi o que você quis falar, tem que provar, sim, a redução da capacidade de trabalho, mas então me conta aí o que é isso, quando é que acontece uma redução da capacidade do trabalho. Bom, primeiro nós temos que pensar o seguinte, a sequela, pessoal, ela é uma anormalidade no nosso corpo. Nós nascemos, nós temos um padrão, né, daquilo que é esperado no corpo humano. Temos um padrão. Algumas pessoas podem nascer já com algum tipo de deficiência desde o seu nascimento e fugir desse padrão. Outras pessoas podem adquirir esta deficiência após uma doença ou acidente. Ok. Nos casos de acidente, seja acidente do trabalho, fora do trabalho, que produzem uma sequela,
essa sequela, pessoal, primeiro, ela pode ser temporária, ok? Pode ser temporária. Então, caiu, ralou o joelho lá. Na sequela temporária, vai cicatrizar, vai se regenerar e vai ficar bom. Não, caiu, ralou o joelho e quebrou a patela lá, quebrou o osso do joelho. Em pessoas mais jovens, e dependendo do tratamento, dependendo do tipo, da gravidade dessa fratura, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Essa pessoa, ela vai ter o osso vai colar, né? O osso vai colar e pode ser que ela volte 100%. Alguém aqui já quebrou o braço? Alguém que já quebrou o braço e não ficou com sequela, não ficou com nenhum tipo de limitação? Eu, particularmente, eu tenho uma fratura, não foi uma fratura tão simples, mas eu tenho uma sequela de fratura no meu pulso. E essa fratura, pessoal, ela me dá um incômodo. Mas para minha profissão, ela não gera nenhum tipo de redução da capacidade de trabalhar. Então eu tenho uma sequela que não gera, tenho uma sequela aqui no pulso. Minha mobilidade, como eu fiz fisioterapia, tudo certinho, ela é 90%. Não vou falar 100% porque não é, mas ela é 90%. Ela não me afeta. Faço tudo que eu preciso fazer e não tenho nenhum tipo de problema. Apesar desse leve incômodo, tá? Então eu tenho um acidente que gera uma lesão. Essa lesão pode ser temporária ou permanente, beleza? Agora, essa lesão, esse problema de saúde, essa normalidade permanente, ou seja, fiz tratamento e ficou lá aquela sequela, ela pode ou não causar um impacto funcional. Olha só, impacto funcional. Quando eu falo de impacto funcional, eu estou me referindo à capacidade funcional do corpo humano, daquele membro, da mão. Vamos falar a mão. A mão, ela tem uma capacidade funcional, ok? Qual é a capacidade funcional? É um dos membros do corpo mais complexo em termos de função. Acho que ele e o ombro, né? Que os movimentos deles são muito complexos. Então, nós temos a capacidade funcional, por exemplo, de pegar duas pontas do dedo aqui, a pinça, e escrever, e apertar uma chave de fenda, e pegar um alicate, segurar assim, uma barra e puxar o corpo, levantar. Capacidade funcional da mão. Tá me entendendo? Olha só. Essa capacidade funcional, eu não estou falando de redução da capacidade de trabalho ainda, eu vou chegar lá. Essa capacidade funcional precisa ser avaliada, ok? Ela é o início da nossa avaliação e deve ou deveria ser o início da avaliação feita pelo médico. Então, o médico primeiro vai entender o que aconteceu com a mão, no sentido de por que tem uma sequela. Eu fraturei a mão. Ok, fraturou a mão. Beleza. Colou o osso certinho, vai olhar no raio-x. Colou o osso certinho, né? Colou. Deixa eu pegar um raio-x ali. Pronto. Não sei se vocês vão conseguir ver. Acho que todo mundo tá vendo aqui a platina, né? Colou o osso certinho, esse aqui é no pulso. Colou. Beleza, então tivemos uma fratura e tivemos o osso colado de novo. Beleza. Agora vem a pergunta. Essa consolidação desse osso aí, do jeito que ficou, atrapalha a função da mão? Atrapalha a função da mão? A função da mão atrapalha ou não atrapalha? Essa é a primeira pergunta. Primeira pergunta que vocês, ao atender um cliente de auxílio acidente, para analisar a redução da capacidade de trabalho, é essa. Houve uma redução da capacidade daquele membro afetado? Estou falando da mão, mas vamos imaginar o joelho, vamos imaginar o tornozelo. A partir desta avaliação, você vai para outra camada, que é, beleza, eu tive uma redução de força. A minha força dessa mão, né, ela
é 100%, dessa aqui não. Essa aqui eu deixo escapar as coisas, não dou conta de suspender as coisas, para apertar, não dou conta. Então, uma das funções da mão é a força e ela foi afetada. Beleza? Foi afetada. Preciso de força no meu trabalho? Preciso? Não, não preciso. Sou advogado e não preciso de força. Só preciso de força da mão direita para apertar a mão do cliente e fechar o contrato. Pessoal, aqui nós vamos nos deparar com um dilema, tá? Por quê? Às vezes vocês vão encontrar uma pessoa que ela tem uma sequela funcional, espero que todo mundo entenda quando eu falar funcional, tá? É função do corpo. Mas quando você faz o cotejo, você faz a análise da profissão da pessoa, você se pergunta se de fato aquela redução funcional vai causar prejuízo na profissão dele. E aí, agora eu vou ensinar uma tática, certo? Para vocês melhorarem a avaliação de vocês, para vocês tentarem, né, para vocês colherem informações se essa redução da capacidade funcional causa impacto na profissão do cliente. Essa é uma tática milenar, aprendida há muitos anos atrás, e eu vou compartilhar com vocês aqui. Presta atenção que ela tem uma certa complexidade, tá? Prestem muita atenção, senão vocês não vão dar conta de aplicar ela no dia a dia de vocês, tá? Ó, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão perguntar para o cliente de vocês como que essa redução funcional causa prejuízo no trabalho dele. Anotaram aí? Como é que faz? Todo mundo entendeu? É complexo. Vocês vão testar. Tem gente que consegue de primeira. Pessoal, a não ser que você já tenha exercido uma profissão igual, não, mesmo que você tenha exercido a mesma profissão que aquele teu cliente, você nunca vai saber como que é a repercussão se você não perguntar. Por quê? Quem sente a sequela, por exemplo, os movimentos ali alterados, a redução de força, é o cliente. Aí você, às vezes, nunca trabalhou naquela profissão. A maioria das vezes você nunca vai trabalhar. Esses dias eu atendi ele falou que era soldador. Aí foi ver, ele trabalhava no campo da Petrobras com negócio de gás. Eu nem sabia que gás passava em tubo. Eu achava que só vinha no botijão. Falei, rapaz, olha... E aí ele foi mostrando a foto lá onde ele trabalhava. E eu fiquei... falei, a gente não sabe de nada. Cada profissão que existe, a gente não faz ideia. E fala, soldador, você imagina o quê? Um soldador, serralheiro lá, soldando, fazendo portão, né? Você imagina isso. Mas não tinha nada a ver. Trabalhava com os tubos lá, bem pesados. Então, tem que perguntar para o cliente, certo? Tem que perguntar. Mas tem o laudo, Gustavo. Tem o laudo, já tem o laudo. Vou mandar para a justiça, quero nem saber. Não vou perder tempo conversando com o cliente, não. Bom, esse aí é um tipo de advocacia que eu não faço, ok? Então, eu não vou ficar aqui querendo falar para vocês, tem que ser assim, só assim que dá certo. Eu vou compartilhar como eu faço e como eu tenho tido os meus resultados, porque quem comprou o curso, quem está querendo comprar, de alguma forma quer aprender como eu faço, né? E aí, tá aí, é assim que eu faço. Eu converso com todos os meus clientes hoje. Estou programando para contratar alguém, mas esse alguém que fará os atendimentos, digamos, vai fazer a mesma coisa que eu faço. Vai ter que seguir o mesmo script, tá? E aí vai vir a conversa. E aí você tem que ter o seguinte pensamento. Você, o seu cliente, tem ganho secundário nesta avaliação, neste julgamento. Olha só, você precisa reconhecer e saber que você é tendencioso. E espero que seja, né, pessoal?
porque a gente vai defender um cliente, óbvio que a gente vai ser tendencioso. Agora, você não vai ultrapassar os seus limites morais, né? Espero que não. Agora, é natural. Eu tô aqui, se eu fechar contrato, eu ganho dinheiro. O cliente também quer ganhar dinheiro. Todo mundo querendo ganhar dinheiro desse lado. Nós vamos estar sempre inclinados, a gente já começa a reunião inclinados para achar o direito, para enxergar a limitação. E aí você tem que ter essa consciência, tá? Essa consciência para tentar colocar os pés no chão, para tentar ser um pouco mais criterioso, ok? Um pouco mais criterioso. Então, eu não vou não vou falar assim, a gente vai ser 100% imparcial, que eu acho muito difícil na qualidade de advogado, tá? E sem contar que eu não tô para julgar, eu tô para defender. Então, se o cliente me trouxe um laudo médico honesto, né, não é falsificado, se o cliente ele explica de uma forma que você percebe que ele se convence daquilo, né, ele não tá ali querendo falar, doutor, se eu fazer isso, ajuda a melhorar? Não, ele tá falando a verdade. Eu vou defender ele, tá? Vou defender ele, porque eu também não vou ficar julgando o processo aqui. Quem julga é o juiz, eu defendo, ok? Todo mundo captou essa parte aí? Tenho que ter noção de que eu estou inclinado, a minha mente está inclinada para, digamos, reconhecer. Isso me faz julgar errado. E julgar, não estou falando de julgar o processo, estou falando do julgamento do raciocínio, da cadeia de raciocínio que você faz. Beleza? E aí você tem que ter. Gustavo, de onde você tirou isso? É um livro, Ruído, uma falha no julgamento humano. É um livro bem interessante para nós advogarmos ler, sabe? Muito, 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 muito interessante. Recomendo. Tá? O que eu tenho feito na avaliação? Olha só, isso aqui é muito, muito, muito legal. Não vi ninguém falando disso especificamente com tanta clareza ainda. Então, não espere chegar nos tribunais, nas perícias, com isso daqui amplamente aceito. Você aí vai ter que fazer o trabalho, muitas vezes, de colocar, de trazer esse pensamento que eu vou passar agora, tá? Impacto nas atividades periféricas ao trabalho e fora do trabalho. O tema 416, ele cita em ordem de comentário, obter dicter, né? Não é a razão de decidir, mas assim um comentário de que deve-se analisar. Não, ele não fala, vamos ler essa parte aqui, vai, para não ficar nas minhas palavras. Deixa eu ver. Vamos ler esse trecho aqui, pessoal. E eu vou ler, que não adianta eu ficar tentando achar outras palavras para dizer o que já está escrito, tá? Por outro lado, é preciso considerar, paralela à questão material, a existência de sequela psíquica decorrente deste acidente, pois é certo, por exemplo, que o segurado marceneiro, cujo dedo foi amputado na serra, embora possa exercer em tese sua função sem maiores entraves materiais decorrentes do sinistro, terá, sob o aspecto psicológico, também aumentado o grau de dificuldade, significando desta forma, na prática, na exigência de um maior esforço. Circunstância que talvez tenha motivado o legislador a não incluir nem valorizar no texto legal o grau da lesão. Qual que é a premissa que eu quero colocar para vocês que eu não vejo isso sendo falado, sendo dito, sendo argumentado? Para trabalhar, a não ser que você trabalhe em home office, você precisa se deslocar do seu domicílio para o trabalho, certo? Você precisa fazer esse deslocamento. Além do deslocamento, você também precisa, eventualmente, dependendo da profissão, tá, pessoal? E aí, caso a caso, tem que ser estudado para ver se aplica ou não essa premissa. Você precisa ir lá fazer um curso, não precisa? Você precisa fazer um curso, você precisa fazer treinamento. Existe uma expectativa de progressão na carreira. Essa expectativa de progressão na carreira, isso aí eu uso muito lá quando eu vou falar de possibilidade de reabilitação profissional, lá na aposentadoria. Porque em alguma norma da Organização Internacional do Trabalho, tem anotado, ele fala que a readaptação deve considerar também esta
progressão na carreira, esse crescimento na carreira, certo? Então, quando eu vou analisar a redução da capacidade de trabalho, no caso de auxílio-acidente, eu tenho que fazer essa análise 360. Tá, beleza. Vou citar alguns casos práticos que eu apliquei esse raciocínio. Agente de portaria. Vocês já perceberam que toda a reabilitação profissional de pessoas para a INSS antigamente, não sei agora, mas antigamente, era agente de portaria, o porteiro. Ah, então aqui não vou aposentar não, dá para ser porteiro. Bom, eu atendi um caso de um porteiro, lá em Brasília, e ele tem com problema no joelho, certo? Acontece que ele trabalha sentado. Então não tem necessidade de esforço e não tem necessidade de andar. Ele não tem necessidade de andar porque ele fica dentro de uma salinha ali liberando e sair na portaria, atendendo o interfone, essas coisas. Bem simples. E aí, existe ou não a redução da capacidade para o trabalho neste caso? Bom, se formos olhar só para dentro ali do trabalho, talvez poderíamos concluir que não existe. Só que ele falou que, primeiro, ele parou de andar de moto depois do acidente, foi um acidente de moto, tá? Ele parou de andar de moto, passou a andar de ônibus, e para ele andar de ônibus, ele para num ponto de ônibus a uma determinada distância, e essa determinada distância, com essa lesão no joelho que ele tem, leva mais tempo para ele se locomover. Então ele tem que, às vezes, sair mais cedo ou vai chegar atrasado, alguma coisa do gênero, tá? Outra situação também, visão monocular. Esse não foi um caso meu, foi um caso de uma aluna que ela trouxe, visão monocular, agente de portaria, perícia disse que ele não teve redução da capacidade de trabalho, o tribunal confirmou, se eu não me engano, visão monocular. E aí, visão monocular para um agente de portaria? Pessoal, mais uma vez, essa tese de locomoção, para ele atravessar a rua, quem tem visão monocular, não sei se vocês já conversaram com clientes ou com amigos, colegas que têm visão monocular, muda todo. O campo de visão diminui em 50%. Então, ele tem que fazer muito mais movimento. Existe a necessidade de maior esforço, tá? Esta questão da locomoção, repito, não é uma questão que vocês vão encontrar no dia a dia de vocês pacificado. É uma coisa, é uma premissa, é um argumento que eu, estudando, trouxe esse pensamento para avaliar. E como que a gente faz isso na prática? Beleza, Gustavo, eu entendi o que você quis falar, mas e aí, como é que eu vou fazer isso na prática? Aqui, pessoal, eu faço assim, ó. Quem é aluno tem acesso a esses modelos, tá, pessoal? Então, como que eu faço? Aqui é a minha quesitação. Depois que eu pergunto se existe ou não a redução da capacidade do trabalho, dessa forma aqui, eu pergunto: indício de sofrimento psíquico decorrente do acidente, descreva se durante a entrevista, o exame pericial, foram observados indícios de sofrimento psíquico ou alteração emocionais que possam estar relacionados ao acidente, mesmo que a ausência de avaliação. Isso aqui é um quesito coringa. O ideal é que você tenha essa avaliação psicológica e confirmada, tu faça uma pergunta apontando o laudo médico dessa sequela psicológica. Pensando, aí sim, no tema 416, que fala, por outro lado, é preciso considerar para ela a questão material, a existência de sequela psíquica, lá. Então, esse aqui tu vai, beleza, conforme tá no tema. Tá bom, pessoal? Além disso, eu pergunto sobre prejuízo em atividades complementares ao trabalho. Descreva-se, independente do desempenho nas funções centrais da atividade habitual, a sequela apresentada prejudica atividades complementares ao trabalho, como deslocamento, treinamento, interações sociais, progressão funcional ou outras exigências do contexto laboral. Então, às vezes a pessoa trabalha como... Ela trabalha numa função auxiliar de produção, né? Uma opção bem operacional, bem manual. E aí ela teve problema na fala. E aí poderia falar, mas essa fala dela, ela nem precisa, porque ela trabalha num ambiente de máquinas, ela não precisa dessa comunicação verbal. E aí, poderíamos alegar, isso aqui, pessoal, é uma alegação, isso aqui é uma coisa para vocês pensarem, para vocês estudarem, tá? A gente poderia pensar assim, beleza, aqui não, mas será que agora ela nunca mais
conseguirá uma promoção para líder na empresa onde ela trabalha, porque líder tem que falar, né, pessoal? Quem trabalha com gestão e sabe que a coisa que mais faz é falar. Será que essa perturbação na voz não vai impedir ela de progredir na carreira? E esse impedimento de progressão na carreira não é uma forma de redução da capacidade de trabalho? Isso aqui, pessoal, eu estou trazendo para pensar e para usarmos como argumento, tá? Dentro daquilo que vocês acharem aceitável nos casos que vocês verem no dia a dia de vocês. E aqui, pessoal, essa aqui é outra parte sobre viabilidade da sequela. Um instantinho, pessoal. Viabilidade da sequela e seu potencial de estigma social. O que é o estigma social? É o preconceito. Né? Informe se a sequela apresentada é visível ou exteriormente perceptível e, em caso afirmativo, de que forma essa característica pode ser interpretada de modo pejorativo. Eu sempre falo pejorativo, mas é pejorativo. No ambiente de trabalho ou em processos seletivos, mesmo que não implique limitação funcional objetiva. Aqui eu estou pensando naqueles casos de cicatrizes. Né? É claro, pessoal, eu tenho uma cicatriz e não vou poupá-los, né? Eu tenho uma cicatriz bem aqui na barriga aqui, mais ou menos quase um palmo, parece uma centopeia com as perninhas assim, mas ninguém vê ela, a não ser quando eu vou pro clube, acho que nem no clube vê mais, assim, que vai disfarçando. Não é disso que eu tô falando, é esse tipo de cicatriz que eu tô falando, tá? Não é esse tipo de cicatriz que eu tô falando. Eu tô falando de cicatrizes, por exemplo, não sei se vocês já viram, eu lembro de uma vendedora que eu ia numa loja aqui e ela tinha a mão, acho que provavelmente deve ter sido um acidente, ela tinha um enxerto na mão, então ela tinha como... Claramente, assim, você via que a mão dela era uma pele de outro lugar do corpo colocada sobre aqui, porque a pele da mão ela tem uma característica, é meio enrugadinha, assim. Aí tinha como se fosse um remendo de pano, assim, tá, pessoal? Tô usando essas expressões aqui para que vocês possam enxergar o que eu estou dizendo, mas de forma alguma eu quero causar algum tipo de... ou potencializar, né, esse estigma, tá, pessoal? É apenas para fins didáticos aqui. Então, aquela cicatriz, talvez aquela mão dela pudesse ter ainda a sua capacidade funcional preservada, mas para uma vendedora, será que essa cicatriz poderia impedir ela, de repente, de progredir? Não sei. Tem que conversar com o cliente, tá? De repente, uma cicatriz mais aqui no rosto. Tem que conversar com o cliente. Vou usar isso aqui sempre? No meu curso, eu trago essas perguntas como um padrão para você não correr o risco de deixar de perguntar, mesmo que de forma coringa, tá? Mesmo que de forma coringa. Mas o ideal é você fazer essa avaliação no atendimento e, no atendimento, traçar estratégias para reconhecer este estigma. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Bom, trabalho habitual. Então, a gente falou aqui da ilusão, do tema 416. Nós conversamos que é necessário provar a efetiva redução da capacidade do trabalho e não apenas a sequela, não apenas a redução funcional do membro, do parte do corpo afetada por aquela sequela. E, por fim, nós precisamos entender o que é a atividade habitual. Por quê? Eu posso ter uma redução, uma sequela funcional que gera uma redução da capacidade funcional, como eu disse, pegar peso, mas eu não pego peso na minha profissão. Então, um pedreiro e um advogado, né, com a mesma sequela. De repente, para o advogado não existe redução da capacidade de trabalho, para o pedreiro existe. Tá? E o que é profissão habitual? Eu posso falar que a profissão habitual não tem um conceito cravado, assim, um conceito pacificado do que é atividade habitual. Por quê? Imagine a seguinte situação, eu cito isso na aula. Quem já assistiu já ouviu isso.
Eu tenho um caso eu tenho um caso do segurança de supermercado do bairro dele. Ele é vigia, ele ajuda no trânsito, estacionar, aquela coisa toda. Não é um segurança armado, ele é um vigia ali. Sabe? Aquela pessoa ali que tá ali ajudando para estacionar, aquela coisa toda. Num supermercado, numa relojaria, em algum local assim. Beleza. Ele trabalha há 10 anos nesta função. Até que um belo dia, ele conhece alguém, falou, ó, a construtora tal, o azulejista lá tá ganhando R$ 8.000 por mês. Azulejo, colocar porcelanato, tal, ganha por metro. Ele fala, cara, eu tô ganhando aqui meus 4.000 por mês aqui. Tá aí, eu vou fazer um curso de azulejista. Ele vai lá no Senai, faz o curso, aprende e distribui currículo. E ele é chamado para trabalhar numa construtora. Pede demissão, começa a trabalhar na construtora. Passados 30 dias, ele sofre um acidente e machuca a mão e tem uma diminuição de força no braço. Pergunto, para auxílio acidente, qual é a profissão habitual dessa pessoa? Vamos lá. Agora eu quero a interação de vocês. A gente já está caminhando para o final. Eu quero a resposta de vocês. Qual é a profissão habitual dele? Vou colocar aqui vigia do mercado ou azulejista. Vai lá, manda no chat quem pode responder essa pergunta aí. Qual a opinião? Não precisa tentar acertar, só fala o que vem na cabeça. Eu acho que a profissão habitual dele é essa. Temos a primeira resposta, vigia de supermercado, vigia de supermercado, vigia de supermercado. Bom, nós temos então aí um consenso que a profissão habitual dele é vigia. Pessoal, eu também responderia isso. Mas e como advogado? E aí? Veja bem, ele fez curso. Ele não trocou de emprego. Ele mudou a carreira dele. Então, o critério, a definição de habitualidade é o tempo? E não a expressão de vontade dele? A resposta é depende. Depende, né, de quem você está defendendo. Se é um advogado da União ou se você é um advogado que está pedindo o benefício. Eu não tenho essa resposta do ponto de vista doutrinário. Não tenho uma doutrina, uma jurisprudência para apontar para vocês. Eu posso falar que auxílio-doença tem precedentes da TNU dizendo que é a última profissão para auxílio-doença. Incapacidade temporária tem lá, é a última profissão. Não quero nem saber quais são as últimas profissões, as outras profissões que ele já exerceu. Mas para auxílio-acidente, essa questão de habitualidade é realmente... Pessoal, aqui eu não estou falando de uma maneira... Não estou escrevendo um livro, eu estou conversando com advogados que estão todo dia na trincheira e querendo receber o benefício, defender o cliente para receber o benefício. Então, todo mundo falou que é vigia. Agora, eu imaginava que alguém ia falar que fosse o azulejista, né? Mas aí eu falei que é o azulejista. Não, é o azulejista, Gustavo. Azulejista. Beleza, mas só 15 dias. Então tá. Só que se a gente inverter a ordem, trabalhou de azulejista durante 15 anos, ele então mudou de profissão, né, para trabalhar de vigia de supermercado. Aconteceu o inverso. Trabalhou 15 dias de vigia de supermercado e aconteceu o acidente. Qual a profissão habitual dele? Aí você vai falar que é o azulejista, a profissão mais pesada, uma profissão que fica mais fácil reconhecer a redução da capacidade do trabalho. Então, pessoal, essa questão de atividade habitual, o que eu posso dizer para vocês, baseado em precedente do STJ, é o seguinte: deve-se analisar a profissão habitual. Não deve considerar a profissão ou as profissões após o acidente.
Ó, não deve considerar a profissão após o acidente, e sim a profissão antes do acidente. Qual profissão? A profissão habitual. Qual a definição de habitual? Eu ainda não tenho um precedente claro sobre isso para apresentar para vocês. Se algum de vocês tem esse precedente, tem essa decisão com a definição do que é atividade habitual para fins de auxílio-acidente, compartilhe com o professor para enriquecer esta aula, ok? Mas eu ainda não tenho esse precedente, tá? Na doutrina, eles falam de uma maneira muito vaga, assim, habitual. Se a gente for olhar no dicionário, o que é habitual? Vamos ver aqui, conceito de habitual. Que se transformou em hábito usual, costumeiro, rotineiro. O que é costume, o que é muito frequente, o que é comum. Então, diz que, segundo o livro... o que é livro do hábito? Livro do hábito. Hábito. Livro. Qual que é o livro do hábito? Livro. Tem um livro do hábito. Aqui é o Poder do Hábito. Olha só. O Poder do Hábito fala que se você fizer por 21 dias, se transforma em hábito. Então, se o nosso cliente trabalhou 21 dias como azulejista, a profissão dele é azulejista, porque tem o Poder do Hábito que fala isso. Fechado. Vamos para o próximo caso. Então, tem aqui o checklist de probabilidade de auxílio-acidente. Onde está a sequela? Qual domínio foi afetado? Então, tá. Primeira pergunta. Qual domínio foi afetado? Foi na mão? Não. Foi no joelho? Foi no braço? Foi na audição? Então, vocês concordam que será um desses aqui. Se não tiver aqui, vocês podem anotar em outro lugar. Vocês podem colocar aqui outro, né? Mas vamos pegar aqui, que é a voz e fala. Certo? Beleza. Quais dos domínios são essenciais para a profissão do segurado? Então, você fala assim, fala é essencial para qualquer um. Mas veja, eu estou perguntando qual é essencial, tá? De essência, de principal. Então, tem lá, preensão fina, tá? Força. Vamos imaginar que precisa de preensão fina, força, ficar em pé, postura, visão de longe, visão de perto, audição, comunicação. Quando eu tenho uma coerência, né, eu tenho uma correspondência com isso daqui, isso aqui a gente faz meio que de forma automática na nossa cabeça. Então, pergunto, primeiro, onde está a sequela? Na verdade, você acaba não perguntando, você faz esse julgamento rápido ali na sua cabeça, mas você pode usar esse checklist aqui para facilitar, para ter clareza. Fica na mão. E aí você vem para cá, quais os domínios, entendeu? Então, essa é a primeira camada de avaliação que nós devemos fazer e que normalmente a gente faz de forma automática, tá? Bom, existe exame objetivo recente de até 12 meses que comprova a sequela? Isso aqui é outra camada que eu vou analisar. O que eu quero saber aqui? Dor. Tem exame para medir dor, pessoal? Não, ainda não temos. Ok? Então a resposta vai ser não. Agora, se tem o exame, então tem o raio-x aqui, ó, o raio-x aqui. Mostra sequela. Fala que está tendo redução de força, redução... Não, não é. Não fala, mas tem o exame, então já é um sim. Ok? Depois eu vou analisar, a sequela está consolidada há pelo menos 6 meses? Sim, isso aqui é só para fugir. Acho que eu até posso colocar essa pergunta aqui para depois. Vou colocar ela por último. Então, pergunta aqui. Existe avaliação clínica ou funcional documentada que mostra a limitação concreta? Opa! Eu perguntei se tinha exame. É uma coisa. Presta atenção. Exame é uma coisa. Raio-x é um exame, exame de sangue, ressonância magnética, lá. Com alteração. Com alteração. Agora, nós vamos ver se existe uma avaliação clínica ou funcional documentada que demonstra limitação. O que é uma avaliação clínica? Vai ser um laudo médico. Não dá conta de levantar o braço, diminuição de força, entendeu? Pode até ser a dor? Pode ser a dor. Com dor aos movimentos? Pode ser, entendeu? Só que isso tem que estar documentado. Às vezes ele fala para você que sente a dor, mas não tem um laudo confirmando essa dor. Porque a dor, pessoal, com exceção da fibromialgia, ela tem que ter uma correspondência clínica, ela tem que ter uma correspondência no corpo humano. Então, se eu pego o raio-x desse cidadão aqui, ó, e eu falo que ele fala que sente dor no pulso, vocês vão concordar comigo que é mais fácil a gente aceitar isso, não é?
Agora, vocês pegam o meu raio-x, não tem o meu raio-x aqui, mas o meu raio-x não tem nada, não tem platina aqui, não tem nenhum pino aqui. E eu falo que eu sinto dor, tem a cicatriz aqui da cirurgia. Até que vai. Mas se aquela fratura que não deixou, não fez nem cirurgia e fala que sente dor, começa a ficar mais difícil da gente aceitar, tá? Aceitar. Quer dizer que o cliente está mentindo? Não quer dizer que está mentindo. Mas o processo não é só sobre falar a verdade, é sobre provar a verdade. O processo judicial não é só falar a verdade, é provar a verdade, é convencer o juiz da verdade. Então é mais além. Não é só, eu tô falando a verdade. Beleza, o perito da INSS também vai dizer o mesmo. Também tô falando a verdade. E aí? Então isso aqui é uma hipótese. Cliente consegue explicar de forma coerente? Aqui, pessoal, é o seguinte. Lembra que o cliente tem ganho secundário? Assim como nós temos? Então você vai perguntar para o cliente. O cliente não dá conta de explicar a sequela dele por 2 motivos. Primeiro motivo que eu enxergo, tá, pessoal? Não o primeiro, mas um dos motivos, né? Que não tem uma ordem ali. Ele é muito simples. Ontem mesmo, o último atendimento foi cancelado porque a pessoa é tímida. E uma prima dessa pessoa que ia acompanhar o atendimento teve que sair e ele ficou com vergonha de entrar na videochamada comigo, né? Com vergonha. Por quê? Pessoa muito simples. E eu acho que vocês já devem ter atendido pessoas que sentam na mesa do escritório completamente envergonhadas. Então, às vezes, essa pessoa não vai saber explicar. Ou, às vezes, com algum problema cognitivo, sei lá. Beleza. Agora, tem pessoas que não sabem explicar porque elas não têm no grau que elas alegam ter. E aí você pergunta para a pessoa, o que ela faz? Ela te dá exame, ela te entrega laudo, ela não fala, você pergunta para ela, e aí o que eu faço? Ontem mesmo eu atendi um cliente assim, só que foi de auxílio-doença. Eu perguntei, por que você não dá conta de trabalhar? Ela foi, tirou o laudo e entregou assim. Parecia aquela cena de filme, assim, tá? O cara meio fechadona assim. Entregou o laudo. Eu fui cavalheiro e tal, peguei o laudo, dei uma olhada e tal, e coloquei pro ladinho e falei, agora me conta, o que acontece com você quando você vai estar trabalhando? Aí ela foi explicar, não, acontece isso e tal, e tal, e tal, e tal. Então, tem que saber conversar, tá? Mas você não pode também pegar e falar, se você não souber explicar, você vai perder o processo. Você pode falar depois que você validou, porque senão, né, a pessoa ela cria uma conversa. Mas o ponto é o seguinte, esses aqui são perguntas que eu faço, são formas que eu faço de avaliar se a pessoa tem ou não. Não são únicos, eles vão se somando, são várias camadas. Então, a primeira camada, correspondência entre a sequela e a exigência da profissão. Essa é a primeira coisa que eu analiso. Segundo, existe exame, né? Eu consigo provar isso através de um exame? Gustavo, não consigo. É um ponto negativo. Vai reprovar de ano? Não, mas é um ponto negativo. Existe avaliação clínica? Não, outro ponto negativo. Cliente consegue explicar? Não, outro ponto negativo. Aí eu acho que esse aqui já reprovou. Não passou de ano, não. A sequela está consolidada. Essa sequela está consolidada aqui, você não pode esquecer, porque às vezes a pessoa está no tratamento. No online, direto chega pessoas lá perguntando, sofri um acidente ontem, quero dar entrada no auxílio acidente. Uma. Ou ela está achando que auxílio acidente é auxílio doença, incapacidade temporária, ou ela ainda não está madura, né, pessoal? Fez sentido esse checklist aqui para vocês? Olha, se você quer adquirir o meu treinamento de auxílio acidente de ponta a ponta, o link vai estar na descrição desse vídeo aqui do YouTube, tá?